Se você se interessa por investimento de longo prazo em ações e investindo em empresas descontadas em relação aos seus fundamentos, em relação ao que elas valem, este vídeo é para você. Eu vou mostrar 3 ETFs, 3 fundos de investimentos passivos domiciliados nos Estados Unidos que dão exposição ao fator valor, que nada mais é do que você comprar empresas com múltiplos de preço descontados em relação à média. Historicamente, investir em empresas com essa característica de múltiplos de preço descontados gerou bastante ganho, certo? Em geral, geralmente aí de 3 a 4% acima do mercado quando você isola o fator. Este paper aqui, este artigo acadêmico feito pelo Eugene Fama, ele comprova isso, né? Na realidade, depois desse, houve vários outros que demonstraram a eficácia e o funcionamento do fator valor, e neste vídeo eu vou mostrar para você na prática quais fundos você consegue colocar o seu dinheiro para você conseguir ter essa exposição ao fator valor. Então, se você se interessa por isso, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e eu mostro para as pessoas como que elas investem para o longo prazo em uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então, já dá um like no vídeo e me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá. Sem mais delongas, o primeiro fundo que eu gostaria de mostrar para vocês é o FNDX da Schwab, certo? Ele investe em empresas grandes nos Estados Unidos. Como é que é o critério dele, né? Ele investe aí em 725 empresas e ele basicamente estabelece uma nota de acordo com o que ele chama de fundamentals. O que é isso, Otávio? Ele pega a média dos últimos 5 anos da receita, do fluxo de caixa operacional menos os dividendos, ou seja, o fluxo de caixa operacional que foi retido na empresa, e também dos dividendos e das recompras de ações. Ou seja, isso aqui é o que ele chama de pegada econômica, né? Economic footprint, que ele chama. Esta nota vai ser o peso da ação. Aqui eu dei um exemplo mais gráfico para você. Imagina aqui que a empresa ela tem uma pegada econômica pequena, ou seja, ela não tem uma representatividade muito grande porque ela tem uma receita menor, um fluxo de caixa operacional menor, então aqui está em vermelho, né? A nota dela é menor, mas o mercado avalia que ela tem boas perspectivas e coloca um preço lá em cima, coloca uma capitalização de mercado grande, né? Neste caso, você vê que este fundo daria um peso menor a esta empresa, apesar da capitalização de mercado dela, do tamanho dela ser maior. Em contrapartida, você vê à direita uma empresa que tem uma pegada econômica maior, né? Ou seja, tem mais receita, tem mais fluxo de caixa, mesmo tendo aí uma capitalização de mercado eventualmente menor, terá um peso maior dentro deste fundo, certo? Outro ETF que eu gostaria de mostrar para você é o RPV, ele é da Invesco e ele investe dentro das 500 maiores empresas americanas, dentro do S&P 500, ele seleciona aproximadamente um quarto, aí mais ou menos 122 empresas, com maiores múltiplos de preço. Primeiro ele dá uma nota para cada empresa de acordo com critérios de crescimento e de valor. Crescimento são estes indicadores mostrados aqui embaixo, portanto, é crescimento do lucro por ação dos últimos 3 anos, crescimento da receita nos últimos 3 anos e também o momentum, né? Ele também seleciona parcialmente este indicador de crescimento relativo do preço, ou seja, a cotação estar subindo. Isso daí já elimina empresas que eventualmente o mercado já considera que são empresas ruins mesmo, e também a nota que ele considera é do fator valor, né? Ou seja, a relação do preço em relação ao valor patrimonial, a relação do preço em relação ao lucro e a relação do preço em relação à receita. Considerando estes indicadores de crescimento e os de valor, ele classifica cada uma das empresas em uma matriz, né, que vai mostrar para você a nota de cada uma delas, né? Quando a gente considera depois uma lista de todas as empresas de acordo com esses critérios, ele vai selecionar apenas o terço inferior, um quarto inferior, dependendo aqui do rebalanceamento que é feito, das empresas mais expostas ao fator valor, tá? E daí ele vai dar um peso em relação tanto à capitalização de mercado vezes essa nota. Então você vê que ele considera assim a capitalização de mercado, mas ele seleciona bem menos empresas. Então, mesmo que ele dê um peso que leve em consideração o tamanho da empresa, que não é necessariamente o preço relativo dela, ou seja, os múltiplos, como ele só seleciona uma pequena quantidade, uma pequena quantidade de empresas que tem maior exposição ao fator valor, o fundo como um todo tem uma exposição maior ao fator valor do que o ETF anterior, que era o FNDX da RAF, certo? Da Research
Affiliates. Quando a gente observa que o outro ETF é o ETF Keval, certo? Que é da Alpha Architect. Ele é bem mais concentrado, então aqui eu selecionei um ETF que não é tão concentrado como o FNDX, depois o RPV, que tem uma concentração intermediária em relação ao fator valor, e por fim o Keval, que ele é bem mais focado no fator valor. Por quê, né? Você vê aqui que ele tem uma estratégia de selecionar dentro de um universo global de 1.500 ações as maiores nos Estados Unidos. Primeiro, ele elimina as 500 empresas que têm aí indicadores de fraude, indicadores de inconsistência no balanço. Depois, dentro das 1.000 maiores empresas que sobraram, ele vai selecionar apenas 10% com um único critério, que é o critério do EV sobre o EBIT, que é o resultado operacional em relação ao valor da firma, certo? E isso aqui é importante porque é um múltiplo de preço também, mas considerando o valor da firma total. O valor da firma é o preço dela, a capitalização de mercado, mais a dívida em relação a tudo que a empresa gera, que é o resultado operacional da empresa. Isso aqui é o que muitas vezes chamam de Acquirers Multiple, que também foi usado por outros pesquisadores, como por exemplo, isso é utilizado no ETF ZIG, né, ZIG, e no ETF DEEP. E eles usam este mesmo indicador aqui, este mesmo múltiplo EV sobre EBIT. E por fim aqui, ele elimina metade das empresas que não têm tantos bons indicadores de qualidade, selecionando apenas 50 empresas, dando pesos iguais. Então é muito concentrado e no final as empresas são de qualidade porque ela eliminou totalmente as empresas que não apresentavam realmente critérios de qualidade bons. Essa questão de qualidade é importante, especialmente neste fundo aqui, porque existem papers, artigos acadêmicos, como por exemplo feitos pelo Piotrowski em 2011, que criaram diversos indicadores que mostraram que empresas de qualidade melhoram a seleção, melhoram o resultado dentro de seleções de valor, tá? E um exemplo prático disso que você observa é, por exemplo, dentro de um site de seleção de ações, de análise de ações nos Estados Unidos, que é o Guru Focus. Aqui eu selecionei, por exemplo, a Apple para mostrar para você, mostra os diversos indicadores, e aqui este mesmo paper, este artigo acadêmico que eu mostrei, ele gerou um múltiplo de qualidade que pode ser avaliado como aqui, ó, o Piotrowski F-Score, que é uma nota que é dada em relação à qualidade a qualidade contábil da empresa em relação ao crescimento dela. Então isso é algo também a se considerar. E daí, quando a gente observa um fundo concentrado desse, o que a gente tem de diferente, né? Comparando aqui com um ETF como o Russell 1000, né, que investe nas 1.000 maiores empresas americanas, ele basicamente investe em empresas de todas as precificações, com pesos maiores, né, círculos maiores, para as empresas de fato maiores por tamanho. Agora, o Keval ele não faz isso, ele seleciona somente as mais baratas, inicialmente as 10% mais baratas, né? Existem algumas empresas que estão ficando mais caras aqui, elas vão ser rebalanceadas, elas vão ser vendidas no próximo rebalanceamento, mas você vê que ele dá pesos iguais a todas as ações. Então, de fato, você tem uma exposição muito mais concentrada e você tem que ter noção disso, consciência disso, porque você estará assumindo um risco maior, né, de desviar da média do mercado por conta disso. Quando a gente observa aqui a evolução dos dividendos, né, destas ações, eu coloquei sempre aqui na base 1, no momento em que nós temos histórico de 12 meses, tá, em relação a todos eles, e você vê aqui que o Keval ele tem uma dispersão de dividendos, de pagamento de dividendos bem maior, tá? Isso aqui é apenas um exemplo para mostrar como ele é mais volátil neste ponto, certo? O FNDX aqui teve um desempenho levemente melhor do que o RPV, também é porque ele não usa múltiplos de preço, né? Ele usa simplesmente esta questão da pegada econômica. Quando a gente observa, por exemplo, as empresas em relação ao múltiplo preço sobre lucro, né, excluindo as empresas que estão no prejuízo, você vê que o FNDX tem a maior precificação, né? São as empresas relativamente um pouco mais caras. Todos eles são de valor, mas obviamente o FNDX apresenta uma menor concentração no fator valor. Depois vem o RPV e por fim o Keval. Quando a gente observa aqui qual é o percentual de empresas que está no prejuízo, você vê que o Keval, pelo fato de ter estes critérios de qualidade, ele praticamente não apresenta empresas no prejuízo, né? Então ele é bem mais concentrado, inclusive, em empresas com lucro. E também, em segundo lugar, aqui vem o FNDX e, por fim, o RPV, que geralmente apresenta mais empresas no prejuízo. Você vê que em 2009 ele apresentou praticamente metade das empresas
com prejuízo, né? Outro critério é a relação do lucro em relação aos ativos, que na realidade é uma métrica de rentabilidade, de qualidade. Você vê que o Keval tem uma rentabilidade maior sobre os seus ativos, depois o FNDX e depois o RPV. E por fim aqui a diferença de setores. Você tem que ter consciência que o Keval, pelo fato de investir somente em 50 empresas, ele tem uma concentração bem maior também nessa parte de setores, né? Então você vê aqui que ele não investe em empresas financeiras, investe muito em empresas aqui de consumo discricionário, né? Então a exposição setorial é muito concentrada em alguns setores específicos, aqui na parte de saúde e tal. E o FNDX, por incrível que pareça, ele é bem mais balanceado nesta parte, né? Mas ele ainda assim investe bastante em energia, investe bastante em tecnologia da informação. Na realidade, você vai ver que a própria Apple é uma empresa que tem forte peso dentro do FNDX porque ela vende muito, né? E aqui o RPV concentra bem mais no setor financeiro. Quando a gente observa aqui a diferença de concentração nas 10 primeiras posições, você vê que eles não são, na realidade, muito concentrados quando a gente considera o patrimônio total do fundo, né? O Keval tem 25% do patrimônio do fundo nas 10 primeiras posições e o FNDX e o RPV tem 17% e 18% do patrimônio do fundo nas 10 primeiras posições. O Keval você praticamente não conhece nenhuma das empresas aqui, porque em geral são empresas médias, né? Ele pegou empresas dentro das 1.500 maiores. O FNDX são empresas de fato que têm uma pegada econômica maior, que têm vendas maiores de maneira geral. Então você vê a Apple, a ExxonMobil, que é de petróleo, Microsoft, JP Morgan, Wells Fargo, que é bancário, né, banco, e o RPV considera aquelas empresas com menores múltiplos de preço, né? Então algumas que também não são muito conhecidas aqui no Brasil, mas algumas que nós conhecemos, como por exemplo a própria Ford e até a Prudential, que é uma empresa que vende seguros aqui no Brasil. Quando a gente considera a performance, né, a performance histórica destes fundos, você observa aqui que, por exemplo, considerando a linha vermelha, que é o S&P 500, as 500 maiores empresas americanas, o que tem maior histórico aqui é o RPV, certo? Ele perdeu para as 500 maiores empresas americanas justamente ali a partir de 2014, né? Se a gente pegar a partir de 2014, a performance é bem pior. Quando a gente pega performances maiores, né? No caso aqui a gente não tem porque o fundo ele não existia, mas o fator valor ele performa melhor. Isto não aconteceu na última década, tem que ficar muito claro. Se você quer ter a vantagem do fator valor, você tem que ser paciente. Não adianta você observar um gráfico como esse aqui, que demonstra que todos os ETFs de valor performaram pior do que a média do mercado nos últimos, aqui no gráfico, nos últimos 7 anos. Isso daqui não significa que ele irá performar pior, certo? Nos últimos 7 anos. O FNDX ele é o mais leve nesse sentido, depois o RPV e depois o Keval, certo? Agora, né, ultimamente houve toda essa tese de reflation, né, de rotação de fatores, de forma que, por exemplo, desde o buraco da crise, o IVV, né, que é o S&P 500, foi o que pior performou, né? Todos os outros ETFs performaram melhor do que a média americana desde o buraco da crise. Quando a gente considera desde o início do ano aqui, praticamente a diferença foi bem grande, né? Praticamente o dobro em favor dos ETFs de valor. A gente não sabe se isso vai virar, né? Se vai de fato acontecer esta rotação, mas apenas para você entender que tudo são ciclos, né? Então, um resumo para você é que o FNDX ele é apenas aqui, no meu ponto de vista, um ETF para uma exposição geral a large caps de valor nos Estados Unidos e, no meu ponto de vista, poderia perfeitamente ser a sua única exposição aos Estados Unidos de maneira geral. O RPV ele é um ETF mais concentrado no fator valor, eu não teria ele sozinho representando os Estados Unidos, eu adotaria uma base neutra, como o VT, por exemplo, agregando também o RPV para o fator valor. E o Keval certamente não é um ETF único para a geografia dos Estados Unidos. Eu considero ele somente, né, e também o criador dele, o Wes Gray, considerou somente um ETF de concentração e também para substituir a alavancagem. Você poderia perfeitamente investir de maneira mais leve em valor nos Estados Unidos, como até no ETF VTV, no USV, por exemplo, alavancando, né? Enfim, pegando dinheiro emprestado para aumentar a exposição ao fator valor. O Keval ele serve principalmente para concentrar, tanto que ele é um substituto de uma alavancagem no fator valor de maneira geral. Então esse aqui é o conteúdo que eu gostaria de mostrar para você. Se você se interessou por esse conteúdo e você quer de fato investir de maneira sistemática, mostra para o seu amigo, para o seu pai, para o seu parente,
que tem interesse em investir, que hoje está fazendo stock picking no Brasil eventualmente e quer investir em empresas mais baratas do que a média, com múltiplos descontados. Isso aqui permite que você faça isso de maneira sistemática, sem perder o seu tempo, com todo o embasamento empírico e teórico da academia aí nos últimos 50 anos. Então, se você se interessou, dá um like no vídeo e coloca aqui nos comentários qual é o outro tipo de conteúdo que você quer que eu faça por aqui. Então, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!